Dando início à apresentação, né, proposta pela disciplina de métodos de melhoramento genético de plantas, a equipe é composta por Daiane Isabel, Caio Felipe, que sou eu, Marcelo Ramos e Natália Evelyn. E o nosso tema foi o desenvolvimento e o uso de transgênicos de primeira e segunda geração. Dando início, né, à apresentação, a relação entre o ser humano e a natureza é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Há cerca de 10 mil anos, quando o homem deixou o nomandismo, o que seria o nomandismo? Quando as pessoas eram nômades, né? Elas chegavam num local, aproveitavam os recursos daquele lugar, quando aqueles recursos eh, diminuíam, né? Eles mudavam de lugar, procurando outros recursos, né? E passou a viver próximo a grandes rios, incluindo iniciando-se a agricultura e a domesticação de plantas e animais. Nesse processo, nossos ancestrais aprenderam a observar os ciclos reprodutivos, selecionar sementes com características desejáveis, e daí os nossos ancestrais, sem saber, eles já iniciaram métodos de melhoramento de seleção artificial. A lei de Mendel permitiu também compreender a herança genética e impulsionou o melhoramento de plantas. O conhecimento do DNA, do RNA também ajudou muito nesse processo. Mas o que são esses transgênicos, né? São organismos geneticamente modificados que recebem é, um ou mais genes exógenos, né? Provenientes de outras espécies vegetais, não só de espécies vegetais, mas de fungos, bactérias. Esses genes são inseridos no genoma do organismo, receptor por técnicas que não ocorrem na reprodução natural, né? E ampliando a possibilidade de melhoramento genético tradicional. Essas características melhoradas podem incluir resistência a pragas, né, e doenças, como o milho BT aí, melhor valor nutricional, maior vida útil de prateleira, novas colorações em flores, entre outras vantagens de interesse agronômico, industrial ou alimentar. Então, o que são plantas transgênicas? É, Desenvolver plantas transgênicas que conseguem ser produtivas em situações de competições com outros organismos de mudanças climáticas. Um dos principais focos hoje em dia da transgenia é nas mudanças climáticas, pelo que está acontecendo no nosso planeta, né? A falta de nutrientes no solo, isso é um desafio aos cientistas agrícolas. É, Nesse sentido, desenvolver uma planta com uma característica específica, né? Seja ela para combater alguma praga, seja ela para combater não, seja ela uma praga resistente, seja ela uma planta resistente a alguma praga, seja uma planta resistente a um déficit hídrico, né? Até então existe uma espécie vegetal, existente uma espécie vegetal, uma das soluções encontradas é que proporcionam inúmeras vantagens para toda a cadeia de produção de alimentos, fibras e combustíveis. É, como fazer como fazer uma planta transgênica, né? E colocar esse gene diferente em uma planta. Então, aqui tem algumas etapas, né, colocadas de A a F aí. O primeiro seria o isolamento e a clonagem do gene útil, né? Vai pegar ali daquela bactéria, daquela outra planta, ou daquele fungo, aquele gene que, de interesse, vai multiplicar ele, né? É, A transferência desse gene para dentro de uma célula vegetal vai pegar a planta que vai ser introduzida esse gene, vai observar, né, essa interação desse gene ao genoma da planta, a regeneração da planta a partir da célula transformada, né, que foi colocado aquele gene, expressão do gene introduzido nas plantas regeneradas aqui fazem os testes, né, para ver se aquele gene introduzido ele tá atuando ali, e a transmissão do gene introduzido da geração em geração. Se aquela semente daquela planta vai carregar aquele gene e vai passar adiante. A transformação genética em vegetais só foi possível a partir do desenvolvimento de técnicas de cultura de tecidos vegetais, e essas técnicas possibilitam a obtenção e regeneração de uma planta a partir de uma única célula vegetal, e os métodos de transformação das plantas podem ser divididos em indiretos, através do uso da Agrobacterium tumefacis,
e diretos, que recebem o nome de bombardeamento. Bom, meu nome é Natália, vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Vou falar sobre alguns métodos de transformação da planta natural para uma planta transgênica. E para dar início, né, para gerar uma planta transgênica, três ideias principais precisam ser dominadas nesse processo, que seriam, a primeira delas, o método de inserção do DNA, qual método que vai ser utilizado, o marcador de seleção que vai ser utilizado para saber quais células receberam o gene, e a etapa final, que seria a etapa de regeneração das células transformadas em uma planta completa. Vou falar sobre o uso da Agrobacterium tumefacis primeiramente, que é uma bactéria natural do solo, é um processo, portanto, biológico de transformação. É, como que é feito, como que funciona esse processo, né? A bactéria gram-negativa é uma bactéria gram-negativa que possui o plasmídio TI, que é o indutor de tumor, onde há esse tDNA, que é um trecho de DNA que permite selecionar células. Ela ocorre em situação natural, ela transfere esse tDNA para a planta, formando-se calos. Então, a engenharia genética, ela aproveita esse processo natural para inserir genes de interesse no tDNA e transferi-los para a planta. Como é feito esse processo? O tecido vegetal ele é colocado em contato com a agrobactéria no período de 24 a 48 horas. Depois disso, o material ele é transferido para um meio com antibiótico, com o objetivo de matar essa bactéria e selecionar células vegetais que receberam o tDNA via marcadores de seleção. E numa etapa final, né, que ocorre aí a regeneração, essas células transformadas, elas voltam a crescer e formam uma planta contendo o gene induzido. Outro método seria o método bombardeamento de micropartículas, ou chamado de biobalística. É um método totalmente mecânico, com o nome também de canhão de DNA, onde microprojéteis, né, micropartículas metálicas, elas são revestidas, cobertas com DNA e disparadas contra as células vegetais. O conceito desse método seria o uso, como que funcionaria, né? É o uso de hélio comprimido para lançar essas microesferas, e ocorre, portanto, o bombardeamento em uma câmara de vácuo, que aumenta a penetração dessas partículas. Após isso, o tecido vegetal ele é colocado em meio de regeneração para crescer e formar novas plantas. E por fim, seria um método de marcadores de seleção, né, que serve para quê? Para distinguir células transformadas das células que não receberam o DNA. A célula transformada sobrevive e a célula, né, a planta que não foi transformada, ela morre. Existem alguns tipos principais que conferem o gene de resistência a antibiótico, como o exemplo mais comum, NPT2, é um gene que confere resistência ao antibiótico canamicina e geneticina. Então, apenas as células que receberam o gene conseguem crescer no meio que contém esse antibiótico, e o gene de resistência a herbicidas, que seria o gene BAR. Ele confere resistência ao herbicida glufosinato de amônio, basta PPT. Então, gente, é um processo que inicia no planejamento, né, de transformação de uma planta transgênica, finaliza ali na etapa de regeneração, e para produzir, por fim, para produzir uma planta transgênica, a gente precisa, então, inserir um gene usando um método de transferência, selecionar as células que receberam esse gene, e regenerar essas células em uma planta completa. Cada método, obviamente, tem suas vantagens e suas limitações, e a escolha vai depender da espécie vegetal e do objetivo do melhoramento. Espero que tenha ficado claro. Dando continuidade à fala de Natália, é, vamos estar explorando dois aspectos cruciais da planta geneticamente modificada, que são os benefícios que elas trazem para diferentes setores da sociedade e suas características da primeira geração de transgênicos que revolucionou a agricultura global. Entender esses pontos é fundamental para compreender o impacto e a evolução dessa tecnologia. O uso de plantas transgênicas gera impactos positivos
em diversas frentes, desde o desenvolvimento de novas variedades até a mesa do consumidor. Vamos analisar esses benefícios por categoria, que para o melhorista, ou então o pesquisador, a transgenia é uma ferramenta de precisão e velocidade. O melhoramento convencional por meio de hibridação e retrocruzamento é um processo longo, que pode levar décadas. Com a engenharia genética, o melhorista ele pode usar genes que não podem ser obtidos por meio de hibridação. Isso inclui genes de outras espécies, como bactérias ou vírus, que conferem características únicas, como resistências a insetos, e inserir um gene sem cruzamento e retrocruzamento, que é o gene de interesse é inserido diretamente no genoma, eliminando a necessidade de longos ciclos de cruzamento para fixar características desejáveis, reduzir o número de gerações necessárias para o melhoramento. Isso acelera drasticamente o desenvolvimento de novos cultivares. Diminuir o tempo para a criação de novos cultivares em espécies perenes. Em plantas que levam anos para florescer, a economia do tempo é mais significativa. Já para o produtor, o agricultor, os benefícios para o produtor são diretos e impactam a produtividade e a gestão da lavoura. Um dos benefícios é a redução de custo de produção. A cultura resistente a pragas ou tolerante a herbicidas simplifica o manejo, e uma menor necessidade de aplicação de defensivos. A resistência de insetos a pragas diminui a dependência de inseticidas ou fungicidas ou herbicidas, que traduzem uma economia maior e uma maior segurança operacional. Para o meio ambiente, a agricultura transgênica também oferece vantagens, como a diminuição de poluição devido ao menor uso de agrotóxicos. Essa redução de aplicação de defensivos químicos significa um menor impacto no solo e na água e na biodiversidade local. Para o consumidor, que é o mais desejado, né? Os benefícios são muito importantes e frequentemente indiretos na primeira geração. Um dos benefícios ainda limitados, que para a maioria dos tangentes é do tipo input, que é voltada para a produção. A primeira onda de transgênicos focou em características que ajudam o produtor, como resistência a pragas e doenças, e não em características diretas para o consumidor, como sabor ou valor nutricional. É, já Já nesses agora podemos oferecer alimentos de melhor qualidade e com menor uso de químicos. E uma redução de pragas e doenças na lavoura, né? Que resulta em produtos mais saudáveis e com menos resíduos de defensivos. Agora eu vou falar sobre a primeira geração. A primeira geração de plantas transgênicas ela foi introduzida comercialmente na década de 90 e estabeleceu o alicerce da biotecnologia agrícola. Ela foi marcada pelo foco estrito em características agronômicas, visando principalmente o benefício do produtor através da simplificação do manejo e do aumento da produtividade. Mecanismos moleculares, que são as duas características dominantes dessa geração, que foram a tolerância a herbicida e a resistência a inseto. Um dos exemplos de tolerância a herbicida é o glifosato. O glifosato é um herbicida de amplo aspecto que inibe uma enzima nativa da planta, essencial para a produção de aminoácidos. A solução transgênica é uma versão transgênica que a planta recebe um gene, geralmente derivado de uma bactéria, que codifica uma enzima que permanece funcional na presença do glifosato. E o resultado para o produtor que aplica
esse herbicida para controlar plantas daninhas são que ele aplica e não causa dano nenhum à sua cultura transgênica. Já na resistência a insetos, podemos ser conferida pelo gênero de Bacillus thuringiensis, ou BT, que é uma planta transgênica que produz uma protoxina, uma proteína BT em suas células e tem ação. Quando uma praga, como a lagarta, ingere esse tecido da planta, essa protoxina é ativada e no intestino da lagarta, sendo alcalino do inseto, né? E o resultado são uma toxina ativada causa uma lise das células do intestino, levando à morte da praga, e é um mecanismo altamente específico e seguro para mamíferos, pois no nosso sistema digestivo o ácido não ativa a toxina. E a combinação dessas duas características na primeira geração muitas vezes em um único produto. Muitas vezes elas são combinadas em um único produto, que permitiu um controle de pragas e plantas daninhas muito mais eficientes, impulsionando a adoção da global a essa tecnologia que é a tecnologia dos transgênicos. Agora eu vou estar dando continuidade ao trabalho e complementar o que o Marcelo falou sobre os transgênicos de primeira geração, é que eles trouxeram alguns benefícios significativos para a agricultura, como a redução da aplicação de inseticidas, a otimização de controle de plantas daninhas, tendo também uma maior produtividade e o menor custo de produção. O que caracterizou essa primeira geração dos transgênicos? Foi principalmente o seu foco agronômico, né? Melhorar ali o manejo da lavoura, fazer ali uma inserção de genes que conferem a resistência a fatores bióticos e abióticos, e também por ser uma tecnologia mais simples, né, com um ou poucos genes ali inseridos. No entanto, surgiram algumas controvérsias, como o risco de desenvolvimento de resistências em pragas e plantas daninhas, e também a preocupação com o potencial aumento do uso total de herbicidas devido à alta tolerância das culturas. E falando um pouco agora sobre os transgênicos de segunda geração, ele representa uma evolução ali no foco da pesquisa, passando das características agronômicas para as características de qualidade do produto final, com o objetivo de beneficiar diretamente o consumidor. Estes produtos, eles buscam aprimorar ali o valor nutricional ou funcional dos alimentos. Qual seria essa melhoria nutricional? O mecanismo molecular, ele vai envolver ali a inserção de genes de outras espécies que codificam enzimas necessárias para a biossíntese da beta-caroteno no endosperma do grão de arroz, onde normalmente não é produzido. E um exemplo de melhoria funcional seria incluir ali a modificação de vias metabólicas para poder alternar a composição de óleos, por exemplo, a soja com alto teor de ácido oleico, ou também algumas proteínas visando principalmente alimentos mais saudáveis. E outro produto que busca aprimorar vai ser os farmacêuticos vegetais, que são plantas sendo desenvolvidas para poder produzir proteínas de interesse farmacêutico, como vacinas, hormônios, anticorpos, utilizando ali as plantas como bioreatores de baixo custo. Um desses exemplos de hormônios é a insulina, né? Então, basicamente, o transgênico de segunda geração, o seu objetivo final não é só facilitar o manejo agronômico, mas também melhorar diretamente ali a qualidade nutricional, tecnológica ou funcional do produto final. E algumas características principais, como eu citei, né, o foco vai ser o consumidor, não apenas o agricultor. Vai ter ali uma melhoria na composição do alimento, como aumento de vitaminas, enriquecimento com aminoácidos essenciais, maior teor de óleos saudáveis, redução ali de antinutricionais e também uma melhor digestibilidade para poder também aumentar a sua vida útil na pós-colheita. E as considerações finais do nosso trabalho é que a transgenia ela evoluiu de uma tecnologia ali focada em resolver problemas de produção agrícola para uma ferramenta com potencial para impactar diretamente a saúde e a nutrição humana, da primeira geração para a segunda geração.
Enquanto a primeira geração ela vai estabelecer ali a base para a adoção global de culturas geneticamente modificadas, a segunda geração ela já promete ali um futuro onde a biotecnologia pode ser uma aliada mais direta no combate à desnutrição e também na produção de medicamentos. É crucial, no entanto, distinguir os transgênicos de segunda geração das novas técnicas de melhoramento, como a edição gênica, e embora busquem ali objetivos semelhantes, podem não envolver a inserção de genes exógenos, o que impacta e debate ali o regulatório de percepção pública sobre a tecnologia. O nosso grupo agradece pela atenção e aqui estão as nossas referências da onde a gente tirou as pesquisas para poder realizar esse trabalho.